situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora bem, pessoal, mais um episódio, desta vez, e mais uma liga, claro, e desta vez para falar da Liga Italiana. Porque o Nápoles poderia ter sido campeão nesta jornada, não foi, porque empatou frente à Salernitana e bastava uma vitória, já que a Lazio perdeu com o Inter. No entanto, na próxima jornada, acho que um empate basta para o Nápoles ser campeão. E acho que vamos começar por aí, Luís. Nápoles, não tendo sido campeão, vou-te dizer que me custou um bocadinho, ainda por cima a jogar em casa. A festa toda que já estava montada, e não tiveram essa sorte, e foi a Salernitana de Paulo Sousa que não deu o desfecho mais cedo, não é? Esse desfecho já toda a gente espera. Não deixa de ser curioso que acontece numa fase de muito menor fulgor do Nápoles. Ou seja, quase que acaba por ser uma concretização deste mau momento do Nápoles, que não vai tirar o título à equipa de certeza absoluta, porque eu acho que o Nápoles até pode perder os jogos todos até ao final do campeonato e é rapidamente campeão na mesma. A Lazio está aí numa quebra também. Melhor, não está numa quebra. Eu acho que a Lazio está naquele registro que nós imaginaríamos. A Lazio fez uma grande recuperação até há 3 jornadas atrás, com uma série impressionante de vitórias, e agora perdeu os 2 últimos jogos, por isso já não dava para o que quer que seja. Estás a falar de registro, que é, no segundo lugar não imaginaria. É isso. Ok. Não, e fez uma grande cavalgada, porque eles nem sequer estavam ali na luta inicial e a meio da época... normalmente quinto, sexto, não é? Claro, não é mais do que isso. E o Nápoles é uma equipa normalmente de terceiro, quarto, não é? Nos últimos anos. Por isso, desde logo, o campeonato italiano é marcado aqui por uma surpresa, só que nesta altura nós não podemos estar aqui de boca aberta, porque já se falou tanto do Nápoles ao longo da temporada, que agora é só uma questão de tempo até eles conseguirem ser campeões. E vai ser muito bonito. Eu acho que Nápoles não vai dormir durante um dia inteiro. Não vai dormir. Sim, mas ao mesmo tempo, apesar de ser uma espera de 33 anos, e isso aí vai ser motivo mais que suficiente para uma festa da romba, mas parece que perdeu algum brilhantismo nas últimas semanas. Não apenas pela quebra do Nápoles, em termos de campeonato, a eliminação na Champions, apesar do Nápoles ter feito a sua melhor campanha de Champions, mas no fim acaba por saber um bocadinho a pouco. A forma como o Nápoles esteve na fase de grupos contra o Liverpool, por exemplo, foi algo... Eles fizeram 6 jogos, 6 vitórias, não foi? Não, eles perderam um jogo com o Liverpool. Perderam um jogo? Ok. Que era uma das poucas derrotas na temporada. É isso, eles ganharam 4, deram 4 em casa ao Liverpool, depois já perderam já apurados, talvez. É isso. E pronto, em termos de taça dá-se o desconto, mas em termos de campeonato a coisa estava a ser apoteótica e de repente aquela goleada em casa contra o Milan, antes da eliminatória frente ao Milan também na Champions, que foi perdida, acabou por tirar aqui um bocadinho de... O bolo está lá, mas a cereja se calhar saiu, não é? Acho que é um bocadinho isto que traduz a temporada do Nápoles, mas vai ser campeão e desde logo é algo fabuloso para acontecer na terra de Maradona, pouco tempo depois de Maradona também nos deixar. Vamos lá, para a festa? Era bonito. Era bonito. Acho que não te ias saber comportar na festa do Nápoles. Não podíamos ir para a escola de Milan, senão matávamos. É isso, era lindo. Alinhava. Eu não sei, ali a rivalidade, sim, acaba por ser com os clubes do Norte. Os clubes do Norte, sim, Milan, Inter e Juventus. Mas isso é o país todo contra os clubes do Norte. E contra a Juventus já há sempre é o clube mais odiado de Itália, portanto. Sim. Andando por aí abaixo, já falámos da Lazio, não é? Acaba por ser surpreendente. É uma equipa que se tem consolidado também com o Sarri, não é? Sim, e a Lazio esteve... Afinal o Immobile A Lazio no passado não esteve na Liga dos Campeões, ou foi este ano? Que até o Porto chegou a eliminá-la. Ou foi na Liga Europa? Não, na Liga Europa. Foi na Liga Europa. O Porto eliminou na Liga Europa. Mas agora, não é certamente, atenção que agora com os pontos da Juve, portanto a Lazio tem 61,
A Juventus tem 60. 60 e depois tem 3 equipas com 57. E depois a Atalanta com 55, o que não é muito longe, não é? Também não é muito longe. E ainda faltam 6 jogos. Não é assim tão certo quanto isso que a Lazio vá à Champions. Tem uma belíssima perspectiva de lá chegar, mas a perder jogos como está a perder, não sei não. Mas não deixa de ser uma boa campanha, mesmo que agora perca tudo, não é? Vai ser uma boa época. Olhando para as equipas que vêm a seguir, e aí temos que falar de decepções, não é? Inter, Milan e Juventus, eu não consigo dizer qual é que é a maior, mas é um caso bicudo, porque se olharmos para as épocas, a Juventus começa de uma forma péssima, não é? Eu diria, não sei se tu concordas, claro que o Inter e o Milan também não convenceram muito esta época, mas eu acho que isso ficou provado, acho que na eliminatória contra o Sporting na Liga Europa, que para o plantel que tem, a Juventus não joga nada. Sim, Nada. Mas isso é há 10 anos. É assustador, sim, mas há 10 anos ainda ganhou campeonatos, ainda foi safando ali uma tacinha. Mas em termos de jogar, nunca jogou nada. Nunca jogou o correspondente ao plantel que tem. É isso, nunca jogou. Eu acho que, com todo o respeito, se calhar com Pirlo e com Sarri, se calhar ainda jogava um bocadinho melhor que o que joga esta. Esta é tenebroso. Eu acho que esta Juve é tenebrosa. Eu acho que aí o tempo está a fazer bem ao Pirlo. Não havia pior Juventus que a do Pirlo. Pá, pronto, também era muito mau. Não havia. De facto, era muito mau. Era horrível, pá, era horrível. Mas, apesar de tudo, está a começar aqui está a chegar à zona das decisões, tem um plantel com muitos jogadores experientes e isso nota-se, por exemplo, na Liga Europa, não é? Onde conseguiu chegar às meias finais e onde tem um bom leque para ser um dos candidatos claros a ganhar a competição. Se o ganhar, vai diretamente à Champions. Mas pronto, é uma equipa que, apesar de ter feito algumas contratações, mas acho que vive muito dos experientes. Uma das contratações do Di Maria, mas eu acho que há um motor nesta equipa que é sempre subvalorizado. Chama-se Quadrado e é um desbloqueador de jogos constante. Sim, e é um jogador que sempre foi um bocadinho inconstante, não é? Sim, claro, mas um jogador E agora tem repentino e de um para um... não é? Braçadeira é um gajo que tem sido capitão bastantes vezes, esta época, pelo menos foi algumas vezes que eu tenha visto, foi. O Bonucci tem estado no banco. Pois é isso. Ou seja, é logo a primeira referência. Depois há o Chesney também, que deve ser outra. O Chesney. Eu vi o Quadrado algumas vezes com a braçadeira este ano. Ou seja, E depois eles vão ali tentando encontrar algumas novas alternativas, não é? Como o Vlahovic, mas também é um jogador um bocadinho em subrendimento. Não está a ser aquele Vlahovic que se esperava quando foi contratado por 70, 80 milhões. Foi. Ele sai até meio da época da Fiorentina e vai para a Juventus. Mas olha, tendo em conta a época que foi da Juventus, aquele início tenebroso, aquela fase de grupos da Champions, que na perspectiva de um italiano, ok, nós depois vimos que o Benfica estava a jogar muito à bola, mas na perspectiva de um italiano cair num grupo contra uma equipa portuguesa terá sempre que ser visto como negativo, não é? Não é um campeonato dos Big Five. E entretanto, em pezinhos de lã, lá começou aqui a cavalgar e para já está com os tais 15 pontos que lhe foram subtraídos. Não um caso pendente, vamos ver como é que isso se soluciona. Mas olhando para os dois de Milão, é curioso que a tendência será, portanto, estamos a falar dos dois últimos campeões, o Inter há 2 anos, o Milan no ano passado, e a tendência será, ok, estão em 4º, 5º lugar, é uma má época, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer que é uma má época. Primeiro estão os dois nas meias finais e vão jogar um contra o outro na Champions, Que já não acontecia há muitos anos. há muitos anos. Depois o Inter ganhou a Supertaça ao Milan, 3-0, limpinho, completamente uma tareia, e vai à final da taça. Ou seja, a época do Inter, apesar de estar mais abaixo, apesar do Inzaghi estar a ser super rasgado, super criticado, de repente é uma época positiva, muito boa, não é? Pois. Tirando o campeonato, imagina, fica nos 4 primeiros, vai à final da Champions, ganha a taça, já ganhou a Supertaça. Era muito difícil ser melhor. Realmente. É que tu agora pensando bem a sério. É que o Inter, nós apanhámos mais conversas sobre o Inter nos últimos meses por causa de terem jogado contra o Porto e Benfica e por termos visto que realmente bola, em termos futebolístico, péssimo para a equipa que tem, lá está, é como a Juventus. Mas em termos de resultados, muito difícil encontrares uma equipa que, se isto acontecer, seja melhor. E o Milan foi uma quebra
não é que o Milan jogue muito esta época, a verdade é essa, nem tem jogado muito. Também não mas jogava no ano passado. também não jogava grande coisa, mas teve aquela fase em que até tem derrotas pesadas, não é? Acontece essa com o Inter, é Supertaça? Sim, o E depois 3-0. tem, Sim, mesmo esta é a para o pior fase da campeonato, época. tem ali uns 5 jogos, 6, difíceis, muito difíceis. E eu acho que isso também acabou por atrasar um bocadinho a época ao Milan. Sim, enfim, às vezes acontece. Uma coisa é uma equipa que vai ganhando com muita regularidade. Outra coisa é uma equipa que teve muitos anos sem ganhar nada, de repente ganha um campeonato e é normal que em termos mentais possa haver alguma descompressão, e acho que isso aconteceu um bocadinho com o Milan. Ao mesmo tempo, o ano passado o Milan ganha o campeonato, mas na Champions fica no último lugar no grupo contra o Porto. E este ano, Ou seja, este ano parece que está muito melhor e parece que os jogadores estão um bocadinho a virar as fichas por aí. Há o caso pendente do Rafael Leão, que eu acho que não tem grande impacto no rendimento dele, mas que ainda não renovou o contrato, e isso tem sido grande e tema. há aquele imbróglio em relação ao Sporting também, do que ele está a dever ainda ao Sporting. Sim, etc, sim. Não, etc. ok, mas isso aí não é algo que afete muito a época do Milan. Ah, é? não, Acho não, que não. o que Eu estou a falar só na questão da renovação, que pode ser isso também que está a atrasar. E certamente que sim, mexe com o jogador também. acredito. Não, mas eu acho que o Rafael Leão, na Champions, isso nota-se zero. Ele tem feito uma grande Champions. No campeonato, acho que ele tem sido muito mais irregular e tem sido muito menos o Rafael Leão decisivo do ano passado, sobretudo nos grandes jogos. Nos jogos do campeonato isso não aconteceu, ele passou muito ao lado de vários jogos. Portanto, tudo somado. Também não posso dizer que esteja a ser uma má época do Milan, apesar de tudo. Mas se formos aqui a ver ela por ela, neste momento a época do Inter é melhor do que a do Milan. Sem dúvida. Olha, e a Roma de Mourinho? Também está aqui. Se conseguir ir à Liga dos Campeões, é uma época também muito bem conseguida. não é? Exato. E podemos ter uma final italiana também aí. Além da meia-final que vamos ter na Champions, podemos ter uma final italiana na Liga Europa entre a Juventus e a Roma. Embora eu acho que vá ser Sevilha-Roma, os especialistas. E eu estou com uma fezada que o Mourinho vai limpar mais um título europeu. Acho que É bem capaz. Acho que sim. Agora, acho que não vai conseguir chegar aos 4 primeiros da Champions. Ele está totalmente na luta, sem dúvida nenhuma, mas acho que vai ser muito complicado para a Roma conseguir estar aqui nos 2 barcos. Teve um apagão aqui do Tammy Abraham, foi ao banco algumas vezes, o próprio Mourinho já mandou ali umas e tu vês os números, nada a ver com o nada a ver com o ano passado, sim. Embora ele agora parece que está a reabilitar um bocadinho, mas ainda não é o jogador que estava a ter o rendimento do ano passado. Por isso, eu acho que está a ser uma boa temporada da Roma. Mas há Dybala, né? E Dybala faz muita diferença. Sim, Dybala faz muita diferença. Mas eu acho que mesmo com a continuidade dos principais jogadores, subtraindo o Zaniolo, não é? que foi um apagão e que saiu, enfim, acho que foi um caso que manchou mais o jogador do que a Roma. É isso, e ficou muita coisa por explicar. Eu nem percebi bem a saída dele. Foi assim tão estranho. Também acho que... Do nada, parece que foi assim do nada. Era um jogador importante, titular, do nada quis sair. Eu imagino que ele não tenha assim um temperamento muito fácil. O Mourinho tem, não é? Mourinho. Então, e tu viste no final do jogo contra o Feyenoord, ele a mandar as bocas ao treinador do Feyenoord. Sim. Mas isso é Mourinho. Acho que a Roma também acaba... Isto é engraçado porque nós estamos aqui a falar, já falámos de 6 equipas e em todas nós temos a tendência para dizer época positiva, para já. Não é? Sim. A Roma, eu acho também, e acho que a Roma, se conseguir chegar à final europeia, e o Mourinho também já sabe que as finais não se jogam, ganham-se. É verdade. Pode ser mais uma grande temporada. Portanto, isto tudo somado dá para uma grande conclusão, que é o futebol italiano está aí. A grande dúvida é se isto é uma temporada isolada ou se os sinais de retoma estão finalmente a ser concretizados e que vai haver aqui uma Itália realmente forte, o que não se viu nos últimos anos. Há muitos anos, não é? Eu diria que... A nível europeu, este ano, acho que é totalmente o ano do futebol italiano. Não é? É isso. Vamos perceber se é só agora ou se vai haver continuidade. Esperemos que sim, porque o futebol italiano tem um perfumezinho diferente. É verdade. Não é? Nem que seja pelo saudosismo. Olha, e no 7º lugar aparece a Atalanta, que também está na luta pela Champions, é preciso dizê-lo, não é? Porque tem 55, aparece logo abaixo. E a Atalanta tem sido isto, não é? Sim, uma equipa super competitiva, que anda sempre de olho nas competições europeias, se calhar com uma ou outra época não tão bem conseguida, mas nos últimos anos o trabalho
do Gasperini é impressionante. Mas com argumentos financeiros muito diferentes, diferentes. e isso faz com que a equipa, ou com que o clube nunca consiga estar ali E não é só isso, na depois luta vai ataque. perdendo jogadores muito importantes sempre todas as épocas. não é? Exatamente, não é? Um dos jogadores nos últimos anos que perdeu é o Gossens, que O Gosens, é exato. suplente do Inter, não é? Isto diz tudo. Aliás, ele entrou e marcou neste jogo. Marcou, neste foi jogo. importante contra a Lazio, sim. Mas realmente a Atalanta já faz muito com o que tem. Não estou a dizer que é incrível estar a fazer a temporada que está a fazer, mas a continuidade, a sequência de temporadas é que já são para aí 5 épocas, sempre ali, sempre na luta europeia, e com argumentos que olhas lá para baixo e vês os clubes como o Turino, como a Fiorentina e A por aí Fiorentina fora, acaba por ter também uma desilusãozinha. que não têm, que têm os mesmos argumentos da Atalanta, não é? Não são clubes que têm menos. Sim. A Tem Fiorentina, capacidade para. não é? estás a ver, tu estás a dizer que a Fiorentina acaba por ser uma decepção, mas a Fiorentina vai à final da taça também, Da quê? a taça de Conference. Itália. E eles não estão bem também na Conference. Eles Eh, estavam. Eu não Que eles espetam os 4 ao Continuaram. Braga. Eu acho que eles andavam bem, mas eu não sei se eles já foram eliminados. Agora eu até vou ver, olha Eu para acho que eles cá. foram eliminados. Já Pois, eu foram. também tenho Uma ideia que equipa sim. até tipo relativamente Pois para cá tinha ideia que eles acessível. ainda estavam lá. Não, eles passaram, foi com a Cremonese para a taça. Para a taça. Mas eu tenho. Porque eles eliminam. Não, o vão Braga. jogar, vão jogar com a Basileia. Estás É a a ver? Basileia, é. Ok. Estás a ver? Eu Pensava sabia que que eles eles iam Então, eliminados. olha, outra equipa a fazer uma grande época. Isto Mas realmente... eles no campeonato tiveram uma fase assim um bocadinho tremida. Depois o Jovic também é um jogador que que O ainda Jo- não mostrou, não é? Mas o Jovic, Mas já o está em Jovic fase. começou muito bem e agora praticamente não entra. E o Arthur Cabral começou a marcar golos. É isso, importante também. mas sei lá, eu acho que daria para os dois, mas há ali qualquer coisa com o Jovic que não joga bem. Eu acho que o Jovic vai ser sempre isto. Sim, vai. Quando até ao fim da carreira dele, ele, se não arranjar um clube. Não, onde depois se sinta em vai chegar casa, ali aos 30 anos e vai começar a assentar a cabeça, não é? Exato. Tipo o Mitrovic. Por exemplo. Enfim, nada contra os sérvios, mas realmente isto é um bocado comum de acontecer nos avançados. Enfim, Estamos a ver agora um bocadinho. Mas pronto, mas isso também tem a ver muito com a forma de jogar e com que nós até já falámos disso, que é o Vlahovic, não é? Que era uma co-clubes e agora. Isso tem muito a ver com o estilo de jogo da equipa, do momento da equipa. Sim, Pronto, também. isso também tudo influencia. olha, eu queria. Há pouco ainda esqueci-me de falar. Um dos jogadores que eu tinha mais curiosidade para ver esta época e que para mim também está a ser decepção é o Belotti. Porque o Belotti, o Belotti. anos e anos e anos no Turino, chegou-se a falar que ele ia para o Real Madrid. Para o Chelsea, não me Para lembro. o Chelsea, falava-se que o Turino só vendia por 100 milhões, acabou a sair a custo zero e agora é suplente da Roma, É verdade. não conseguindo ganhar o lugar numa época em que o Tammy Abraham não está a resultar muito bem. Não fico assim tão surpreendido quanto isso, porque não é o típico jogador avançado para Mourinho. Mas mesmo assim, Esperava-se mais. Belotti não é internacional italiano, chegou Sim. a ser titular da seleção. titular da seleção. Por isso, é um dos jogadores que me tem desiludido esta temporada em Itália. Depois, olhando mais cá para baixo, já para finalizarmos, não é, Tiago? Já é para fechar. Acho que a Salernitana merece aqui uma menção honrosa, não apenas por ter tirado o título já ao Nápoles, mas porque com o Paulo Sousa, aquilo, ok, é quase tudo empates. Mas belíssima fuga à zona difícil. Por isso, uma boa São aqui época. umas 4, 5 equipas que vão lutar aqui para não descer, não é? Sim, mas Eu acredito a que- Salernitana já ainda pode, atenção, Ainda pode. ainda não está safa, mas enfim, Olha, quem tem feito uma grande época é o Monza. É um Monza, era isso que eu ia dizer. O Monza é surpreendente porque trocaram um treinador, creio que 2 vezes. Posso estar errado. Não trocaram de presidente. Isso, E aquela dupla é mítica. Meu Berlusconi e Galliani. claro. É mítica. Por Mas é isso- curioso que eles tiveram uma recuperação brutal e eles até chegaram a ganhar a equipas lá do topo da tabela. Uhum. E agora 10º lugar, 44 Não, eles pontos, ganharam, basicamente eles safos ganharam a ao descer. Inter, Ganharam ao Inter. entre os jogos do Benfica. Não foi? Foi capaz. recentemente. Eu Capaz, lembro que eu, na altura, quando fui fazer o jogo, queria tentar entrevistar o Dani Mota, mas Não. fiquei pendurado. Sem resposta. Eh, Mas é para todos os efeitos, acho que é uma temporada muito bem conseguida, tendo em conta que é um recém-promovido. É um recém-promovido. Recém-promovido, Sim, ok. sim. Estava a ideia se eles já tinham estado na Não. Já é. Uma outra menção honrosa ao Bolonha. Já não dá para ir à Europa porque caiu agora nos últimos jogos, mas também fez uma belíssima temporada, muito forte em casa. Por acaso, eu devo ter visto os jogos todos do É o Inter. do Tiago Mota, não é? Sim. Sim, exatamente. Eu vi um jogo em casa uma manhã qualquer em que eles rebentaram com o Inter.
Aliás, eu acho que foi uma isto sim, numa semana qualquer, porque eu fiquei muito Bem surpreendido com a capacidade desta equipa. Claro que não dá para ser sempre assim, mas gostei muito do Bolonha, do pouco que vi. E por fim, para terminar, o nosso Valência de Itália é a Sampdoria. É muito triste. A Sampdoria é Muito triste, e enquanto que o Valência ainda se pode bem safar, a Sampdoria já não tem hipótese. Está a 10 pontos de zona de salvação, faltam 6 jogos, difícil. não dá, é praticamente impossível. Mas É que até a Cremonese, que teve 20 e tal jornadas sem ganhar, ainda pode sonhar. Não é? já passou passou a Sampdoria, portanto, penoso. É que nem o Stankovic conseguiu levantar aquilo, portanto... Não. Enfim, eu acho que já era um clube doente há algum tempo. E estamos a falar de um clube que foi campeão em 91, Histórico. campeão italiano, Histórico. mas que realmente esses tempos já lá vão, e a Sampdoria não tem E um grande rival que pode subir, não é? Olha, Pode nem subir à Série A outra vez. nem tinha visto, levou 5 nesta jornada Fiorentina. contra a Fiorentina. Que tareia! Depois é curioso que um dos grandes rivais, o Génova, pode subir esta época, regressar à Série A. Sim, exato, pois. O ano passado tanto gozaram É com verdade. o Genoa e agora vai acontecer isso. Sendo que a minha grande curiosidade é saber se o Quagliarella ainda vai fazer a subida de divisão ou não. Não creio. Duvido, 40 aninhos. Já é muito. Mas é. Mas em Itália uma pessoa já espera tudo, não é? Tiago, tens bilhetes ou não? Acho que sim. Estava distraído. Não, Então vá. estava com o microfone. Vamos lá, Mas Tiago. gostaste deste episódio de Itália? Gostei. Ei. Gostei. Eu sei que gostei. Sei. Pronto, ainda bem, pá. Disseram a classificação, disseram quem está em primeiro. Deu para atualizar. Aliás, Ok. até devia fazer uma pergunta. Vocês falaram que equipas italianas é um momento de, pelo menos na Europa, estão com várias equipas na. Consideram que, por exemplo, se não ganhar nenhuma das competições, uma equipa italiana continua a ser uma época boa para as equipas italianas? Claro que sim. Eu diria- Sim. É que estão tantas equipas em tantas frentes que Sim, se calhar se não ganharem nada, já tipo, só é há um bocado. fracasso, não é? Se não ganharem nada, acho que é um bocado. É assim, tiro eu ao acho lado. que- Sim, acho que é positivo. Eu acho que a Champions é muito difícil eles Pois. ganharem. Conference League, eu Apesar acho de ainda estarem duas, mas acho muito difícil. Sim, Afinal, Conference League é só a Fiorentina, não é? É. acho que sim. acho que sim. Na Liga Europa eu acho que é o mais provável, não é? Juventus contra o Sevilha, a Roma vai jogar, já nem me lembro, a Roma é com quem? Olha, apagou-se. Vê aí então. Mas aí acho que é onde é mais provável acontecer essa surpresa. É contra o San Giloase? Não. Grande época outra Não é vez. Leverkusen? Não é Leverkusen? Ou Leverkusen, é Ou isso. isso é que Sevilha? Não sei. Deixa eu ver. Não. O É Sevilha... Roma o Sevilha- Leverkusen. É isso. É. O Sevilha é com a Porque o Juventus. Giloase foi eliminado pelo Leverkusen. Exato. Exato, é isso. Sei, tu Pronto. falaste Grande- deles, olha, eu lembrei-me. Brincar. Grande época outra vez do Guiloase. Está a lutar para ser campeão outra vez. Pronto. É incrível. Muito bem. Próximo episódio, Giloase já sabe. Então, mas vais dar bilhetes Vou ou dar não vais bilhetes, vou dar bilhetes. Esta semana temos um duplo, não é? Para o Benfica Braga. E Bom digam-nos- jogo, sim senhor. Bom jogo. Bom jogo. Bom Se jogo. calhar o jogo do título, vamos ver. E digam-nos até quinta-feira, na resposta ao nosso episódio do podcast, No Twitter. no Twitter, digam-nos qual é a equipa mais underrated que tenha Uhum. ganho um campeonato com tantos pontos de diferença como o Nápoles está a ganhar. Que vai ganhar. Bom, exato, que vai uma ganhar. equipa Na Europa. Na Europa. Na Europa. Aliás, sim, é na Europa. Pode ser Sim. internacional. Em Portugal acho que não é preciso dizer, porque Sim. não houve. Pode haver alguém no Brasil que tenha tido um campeonato assim de Sim, género, é ou uma isso. equipe, por isso até pode ser internacional. Sejam criativos, amigos. Depois com tantos pontos de vantagem, eu ia dizer... Lembras-te de tipo, algum? Mas com tantos pontos, não. O Leicester Mas, saiu por com exemplo, pontos. Eu estava-me a lembrar do Leicester. Foi Não com- sei não se... foi com Mas muitos. eu acho que também não foi com 5, 6, muitos. acho eu. Claro que esse... Não, mas eles estiveram à vontade. Eu acho que foi assim um bocadinho à vontade. Mas não deve ter sido... O Nápoles está a quantos? O Nápoles tem mais 18. ou 18. 18. Absurdo, absurdo. Pois é isso. Eu ia dizer, um campeão que me surpreendeu muito na altura foi o Wolfsburgo, mas na Alemanha. Mas foi taca Mas também foi Pois taca-taca, é eu isso. acho que foi com o Bayern na altura. Deve ter sido com o Bayern. Mas Olha pronto. que não. O Não. Bayern teve ali umas alturas em que não... Enfim. Mas pronto, olha, vamos seguir Vamos lá. para o desenterrado. Vou-te desenterrar quem? O Tiago. Não é este Tiago Pinto, atenção. Ei, É- o Tiago que o Hugo te disse. Claro, já ia dizer Grande, isso. grande. Grande Hugo Filipe Martins, que se lembrou aqui desta e que por acaso estava a ver um... Não sei o que é que ele queria muito do Saragossa lá às Palmas que ele estava a ver, mas reparou que estava lá o Bebé no Saragossa. O Bebé, como é que eu posso chamar Bebé? É um homem de 1,90m ou um rapaz de 1,90m? Não foi JJ que disse isso uma vez? Será que ele, quando tiver netos, vai ser o avô bebé? Eu acho que sim.
Só faz sentido. Quanto tempo... Não, é que, tipo, uma Não, alcunha, uma alcunha fica para bebé. sempre. Fica para sempre. Quanto tempo é que tu aguentas ser o bebé, Sempre. tipo com 40 anos, com 50 anos? Sim, chega um ponto que... Não, és o senhor Vais jogar, bebé. sueca, vais jogar à sueca Senhor bebé. com os teus colegas no Exato. Tasco. és o Corta, bebé. bebé, corta! Assiste, ó bebé. É o bebé. Eu acho que é um nome tipo... Não, mas opa, tem que haver, Brilhante e nós estamos a discutir isto. Sim, tem que rapaz, haver uma espetacular. data limite. Tem que haver... Pá, Prazo de só podes validade. ser bebé até aos 47 anos. Sim. Não, mas ele vai ser sempre bebé. Por muito que Achas? o JJ tenha tentado mudar a coisa, o Tiago, mas não vai ser. Eu, por acaso, O Filó só foi Filó até certa altura. Depois quis ser Filipe Rocha. Mas não o é? Petit continua a ser Petit. Exato. Exato, o assumo Petit vai ser preferência. Petit até quando? Para mim será sempre Para Petit. mim também. Hermano Teixeira não cola, meu. O Petit Hermano Teixeira. É. Não, é só porque... A sério? estás a ver ali Petit. Não sabia. Ei, Então é muito ei. melhor o Petit, sim, sem dúvida. Petit. Até porque é em francês, não é? Se lhe exato. chamassem o pequeno, não é? Já não tinha piada, não é? Ó pequeno. Não. Mas pronto, continuando. O Bebé está no Saragossa, tem 12 jogos, 4 golos e uma assistência. E marcou neste jogo contra o Las Palmas, daí ser o meu desenterrado. Tem 32 anos, está emprestado pelo Raio Vallecano. Mas o Saragossa está para subir ou não? Uma boa questão. Mas é andar lá naquela zona cimeira, ou se calhar Sim. está a fazer uma época tenebrosa. Mas acho que está a fazer uma época de meio da tabela. Uau. Já andou quando esteve lá o Kagawa. Já Oh. andou ali na luta. Ou quando... 13º. O que é que ele estava a fazer? A ver um 13º. A ver um 13º contra um quinto. Pronto, Las Palmas está em quinto, ok. Ou Está em quinto. quando deres uma sugestão de desenterrado, dá aí o enquadramento, senão o rapaz fica aqui é que eu atrapalhado. até pá. te ia mandar este. não, José Minala. 26 Ei, anos. Tenho agora Minala. 26 anos. 26 anos? Não, É o não, 0-0. mete mais 30 em cima. Não, Ei, ei, Aqui ei, diz ei. 26 anos. Eu Não, tenho que me 26 guiar anos é pelas 26. informações É que me dão. 26. Assim, Tem se 26. dizes no 0-0, a gente acredita. Ainda tem margem de progressão, Minala. Sim, sim. Vá, vamos embora. É um Anda lá. jovem. Olha o tempo, pá. Vamos para o isto sim, o isto não. Realmente, Tu foste lembrar, meu, o Minala, meu, joga na Letónia, meu. Yeah. isso é que é um desenterrado a sério. Eu ia-te mandar, mas eu não. Este desenterrado é muito bom. Eu tirei logo para aí toda a É coisa. muito bom, é muito bom. Começamos a rodar a 3. É isso. Como é que mais começar a fazer o Começas a desenterrado? aparecer também no Também desenterrado. acho que sim. Para a semana és tu, atenção. não te Exato. esqueças. Malta, Ok. para a semana é o Tiago com o desenterrado. Eu tenho aí uns quantos. Eu tenho É? uns quantos. Ok. Isso é bom. Isso é bom. Olha, O mas isto sim. estou a achar piada a este tasco que isto virou Sim, desde, virou desde um- que acabámos de falar de Itália e passámos às rubricas. Ainda tu dizias que vamos falar só do campeonato e não fazemos rubricas. As rubricas são a alma disto. Bem, isto sim, o reconhecimento do erro de arbitragem por parte do árbitro do Dortmund, porque não assinalou um penalti em claro prejuízo para o Borussia Dortmund. A abertura com que ele teve depois, Sim, não é? falou a uma rádio, disse que se sentia uma Bosta. bosta e não, que tinha dormido mal à noite porque pronto, tinha prejudicado uma equipa, neste caso o Borussia Dortmund. Um aplauso, não ao erro, obviamente, mas um aplauso à sinceridade e à abertura para assumir esse erro. Acha que aqui em Portugal aconteceria isso? O que é um árbitro ir à rádio? Acho que não. Sim, isso também já é estranho. Não, aqui em Portugal acontecia, só que era 15 anos depois desse erro, Exato. Olha já só, que o árbitro... O Soares Dias era extremamente desagradável. Podia não é uma Não, coisa assim. atenção, também eu se fosse árbitro não ia ao extremamente desagradável Estou a assumir brincar. um erro de arbitragem, não é? Tinha que ir a uma meio de cena, comunicação. a uma cena muito mais fúnebre, não é? Olha, tinha o ataque rápido com este fundo negro. Sim, Exato. sim, por Olha. exemplo. Mas o que eu estou a dizer é não admitiriam passado um dia ou dois, não é? Era o que tu dizes, é passado 15 anos. Pronto, é admitiriam. isso. Como Isso foi para- aquele árbitro na altura do Chelsea e Barcelona, o norueguês também foi. Passaram muitos anos, ele acho que só falou disso mais tarde, não foi? Pronto, isso para mim, ok. Valorizo, mas não valorizo desta maneira, não é? Esta Não. maneira acho interessante. Agora, claro, não é? Depois, se ele para a semana errar contra o Bayern de Munique, pronto, também vai ter que vir Claro. dar essa pincelada. Mas eu sou muito a favor de que acho que os árbitros deviam falar ou no fim dos jogos ou Justificar as de alguma decisões. maneira, sim. Tipo Pronto. aquelas flash cá na Liga Francesa, quando acaba a primeira parte, eles vão falar. Mas acho não, que- os árbitros não falam. Pois, por acaso era Pois eu isso. sei, mas achas que devia de acontecer? Era interessante se os falarem? árbitros irem tipo uma flash no fim. Eu- Não sei. Não sei, se calhar em jogos mais polémicos. Claro não que sei. Opa, deve haver Claro que há jogos aquilo não alguma acontece liga nada. deve existir isso, deve haver árbitros que falam, de certezinha. Eu queria era Mas- ver como é que os jornalistas se iam safar a fazer as perguntas Pois aos é, árbitros. estranho.
Mas não sei, é estranho. Vamos Olha, o embora. meu isto sim, é o Toulouse, que venceu pela segunda vez a Coupe de France, Taça de França, antes que me rasguem, ganhou por 5-1 ao Nantes. O Nantes que, pronto, uma equipa que está, o Toulouse está em 13º. O Nantes tinha ganho ano passado. Tinha ganho ano passado e estava na luta, por isso é que conseguiu o apuramento para as competições europeias. Sim. E agora, o Nantes agora está a lutar para não descer, está a fazer uma época tenebrosa, mas pronto, daí destacar a equipa do Montagnier que venceu a Taça de França. Este e é bom também. Este é o episódio tenebroso. Quantas vezes já disseste tenebrosa? Não me lembro. Por acaso não disseste muitas vezes em Itália, mas já disseste. Na agora disseste do Disse. Saragossa, o Duas está ou a fazer três. tenebrosa, não está? Desculpa. Eu vou pôr um tenebroso counter em baixo. Mas só deve ter sido para aí 3 ou 4. Não deve ser mais. E pronto, vamos agora para isto não. Este delay do Tiago foi tenebroso. Dá-lhe. Tu também já disseste tenebroso que eu disse e tu disseste a seguir, mas foi quando É estávamos a isso, falar. pronto, tudo bem. Dá-lhe, Eu dá-lhe, posso dá-lhe. ajudar. O meu tenebroso da semana é o Ajax, porque numa época que tinha tudo para correr muito bem, está a correr muito mal. Na Champions foi o que se viu. Depois, e nós já falámos aqui do Ajax, e eu lembro perfeitamente que disse que o Ajax ia ser campeão com maior ou menor dificuldade. Está quieto. Já tinha perdido a Supertaça. Agora não tenho a certeza, mas eu tenho a ideia que sim, já tinha perdido a Supertaça. Agora, o campeonato está em terceiro lugar, perdeu há uma semana contra o PSV por 3-0 limpos em Eindhoven, e agora fez a taça, foi a final da taça da Holanda, outros Países Baixos, e perdeu nos penaltis contra o PSV outra vez. Portanto, Está no famoso, pô. uma época terrível. Já está a 11 pontos do Feyenoord, faltam 4 jogos, já não vai ser campeão garantidamente, e está a 3 pontos do PSV, que está em segundo lugar, dificilmente vai à Champions, o que constitui aqui uma enorme surpresa e uma época a caminhar para o tenebroso. E claro que nós já tínhamos falado deles, não é? Claro que eles tinham Claro. que ter uma época tenebrosa depois de falarmos deles, obviamente. Olha, o meu isto não, por falar em tenebroso, é a primeira parte do Portimonense em Braga, que foi absolutamente tenebrosa, foi ridícula. O Paulo Sérgio descreveu-a como apática, eu acho que aquilo foi mais do que apático. Eu acho que se o Braga carregava um bocadinho mais, facilmente acabava com 4-0 ao intervalo, 3-0, 4-0. Portanto, Mas já não é a muito primeira, fraco. nem a segunda, nem a terceira, isso. nem a 10ª mas vez. muito fraco, eu não consigo compreender como é que há jogadores que não pressionam, que estão a marcar um jogador ou outro, o jogador sai para criar espaço entre linhas e criar linha de passe e desequilíbrio, e os gajos do Portimonense nada, não recuavam o bloco, o meio campo para ajudar a defesa, nada. Eu não Podia ser consegui perceber. estratégico. Não consegui perceber. Tanto é que depois o Paulo Sérgio muda um jogador que já tinha amarelo desde cedo, foi uma entrada um bocadinho fora de tempo, mas ele também teve azar que escorregou. Muda um jogador aos 25 minutos e o jogador que entra é o melhor jogador do Portimonense no jogo, que é Quem? o que cria, o Rui Gomes. Marcou um gol, não foi? Marcou um golo, que cria oportunidades. Isto é muito estranho. É muito estranho, eu não consegui perceber. É E o pronto, futebol, acabou futebol às 4-1. 3h30 da tarde é muito duro. É muito duro. E acabou- A malta e não está preparada. E acabou por levar 4-1. Pronto, e agora vamos para o Se Eu Fuera, não é? Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Se eu fosse o PSG, não fazia festa do título. Porquê? Derrota em casa contra Ai, o com o Lorient, Lorient. com o Lorient 3-1. E foram subiados, acho que foi Não, e monumento. Foram, não, olés. olés. Foi lindo. O público, olé, com os gajos do Lorient a trocar a bola e olé, tal. Acho que não me lembro do Messi ter levado ao Leis, assim, nos últimos anos. Inacreditável, inacreditável. Meu Portanto, Deus. o PSG... Mas espera aí, há melhor ainda. Peço desculpa, Luís. Diz, e o diz. Gol, e o gol do Mbappé? Vocês não- não vi. Por O quê? acaso Não viram? Não vi. Houve um lance de canto, supostamente o árbitro apitou, só que não era falta. Então o guarda-redes colocou a bola no chão e o Mbappé, ao perceber-se que não era realmente falta, era apenas tipo continuar o jogo, porque ele levantou a mão, era fora de jogo supostamente, o Mbappé, ele pôs a bola no chão, o Mbappé aproveita, marca gol. Foi o 1-1. O quê? Depois vão ver. Yeah. Aposto que O gol isso dá mais muita fácil de polémica. sempre. O gol mais fácil de sempre. Mas o Não, guarda-redes não então é dá, que foi burro. não dá tanta polémica porque O o Lorient guarda-redes- perdeu. Porque o Lorient ganhou, não é? A cena é que o guarda-redes está tipo, é falta, ele diz que tipo, deve ter percebido que era um sim para usar a bola. O Mbappé tipo, já estava a perceber, tipo, acho que isto não é falta, acho que isto é tipo seguir a bola
O guarda-redes devia ter achutado logo para a frente, ou esperar Exato. que o Mbappé se visse. Ei. E ele ficou assim muito a passo. É como quase aquela de estás escondido atrás do guarda-redes, ele atira para o como chão. Diogo Costa ia sofrendo. Ou seja, Exatamente. Foi muito idêntico. ficou 3-0, não é? No Foi, fundo, foi. esse gol nem conta, não Foi é? ao VAR e depois... Olha, eu Nossa. estava aqui a ver o Paris Saint-Germain, desde que foi eliminado na Taça de França, ainda estava na Champions, portanto a Taça de França foi no início de fevereiro, o Paris Saint-Germain fez 14 jogos, perdeu 7. Perdeu 7 jogos. Muita fruta. Muita coisa, incluindo 2 jogos contra o Bayern, não é? Que foram eliminados na Champions, o tal jogo contra o Marselha que foram eliminados na Taça, e mais aqui algumas derrotas no campeonato, 3 delas em casa. Portanto, os últimos 4 jogos do Paris Saint-Germain em casa perdeu 3. Perdeu agora com o Lorient, tinha perdido com o Rennes e com o Lyon. Com que cara é que os jogadores vão fazer uma festa ganhando um título destes? Com que cara é que a direção vai organizar uma festa com um desempenho destes? E com que cara é que os adeptos vão festejar o que quer que seja numa época destas? Os adeptos há 2-3 meses estavam chateados. Houve um jogo Não, até que eles- eles tiveram que ir tipo, no final aplaudir e eles estavam tipo a assobiar. Mas eles estão desde o Acontece, início da época. pois. Desde o início da época. Eu lembro no início da Champions ele já havia ali umas quesilhas Umas picardias, autênticas. é. Que olha, Tenebroso. tenebroso de este Paris Saint-Germain, é horrível. Horrível. Eu não sei se o Gaultier vai ficar para o ano, mas que isto Duvido. já diz muito. A minha grande dúvida é se eles mudarem, se aquilo melhora. Duvido Pois também. é isso. Duvido Mas é muito. que eu não vejo ninguém com pulso para ir para lá. Assim. Só um Zidane, será que um Zidane Por isso é que o mudaria? Zidane não vai. O Zidane já teve várias hipóteses de ir e não vai. Pois. O que ele vai para lá fazer? Só havia um homem que era capaz de... Não sei. Se calhar, acho que pegava nisto e dava aqui um bocadinho mais. E se calhar até ganhava a Champions. Carlo Ancelotti. Eu ia dizer Ruben Amorim, mas é cedo. Não é muito Não. cedo, mas já se Coisa- falou, já se falou. Ainda é muito cedo para ele acabar a carreira. ok. Está tudo, maltinha. Tudo. Já falámos do bilhete e tudo. Pronto, vamos lá. Cuidem-se. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente, os avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá e A minha ideia é atacar.